Você tá digitando agora, cara. Era pra ver. Você pode botar uma letrinha pequenininha assim, é o seguinte: se for o centro de banda, tiver um banquinho, nós podemos tentar de branco. Ao vivo aqui. Boa noite, meus amigos. Oi, Claudinha, boa noite. Hoje eu estou substituindo um amigo aqui que não conseguiu entrar por problemas técnicos e novamente vocês vão ter que me engolir. Boa noite, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Novamente estamos aqui com um encontro. Oi, Cristine, Sueli, sejam bem-vindos. Marise, nosso amigo Edson teve problema para transmitir o arquivo, então vamos assumir hoje e transferir. Novamente, eu vou ser considerado estelionatário do bem, porque eu anuncio um estudo e acaba entrando outro. Mas estamos aí, estamos na luta. Estamos na luta. Enquanto vocês me aguentarem, eu vou ler o estudo aqui. Só me avisasse quando chegasse no horário certinho. Falta um minuto. Vamos chegando. Vamos, por favor, divulgando para aqueles que vocês acham que seria uma boa. O estudo chama-se Verdade e Libertação, em cima de algo fantástico que Jesus nos legou. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a reflexão dessa noite será sobre esse tema. Então, se acharem que cabe enviar para alguém, assim eu faço, por favor, tá bom? Interagindo com as pessoas. Preparado para a prece. Ô Marise, só um recado para você. O GECAL não está chegando. Quem está chegando aqui para assistir a CEF é da CEF também. Não seja possessiva, por favor. Sejam todos bem-vindos e são da CEF também. 19 horas. Vamos parar de brincadeira. Fazer a prece inicial, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de vida, por termos tido a possibilidade de fazer às vezes os irmãos, no caso o nosso querido Edson Tassi, que teve problema para transferir o arquivo,
Obrigado, Deus, obrigado. Bons Espíritos, permita que essa pleiade se faça presente e nos intua a bem falar, a refletir, a passar valorosas lições. Obrigado por mais um dia de existência, por tudo que somos, por tudo que temos. Que os bons Espíritos fiquem conosco, nos ajudando, nos intuindo. E muita paz a todos durante a reunião, que assim seja, graças a Deus. Bom, meus amigos, invertemos novamente a situação. Vamos pegar um trecho que estava no final do livro, no final da palestra, para fazer um livro de harmonização. E ele vai servir ao mesmo tempo para harmonização e para o conteúdo do estudo. É uma passagem que está no livro Contos e Apólogos, ditados por Irmão X. Irmão X, para quem não sabe, era o pseudônimo de Humberto de Campos. E esse trecho do livro, essa página, esse capítulo é o capítulo 17, que fala sobre o homem que não se irritava. E fala assim: existiu, e eu estou lendo, tá, meus amigos? Existiu um rei, amigo da sabedoria, que, depois de grande trabalho para subjugar a natureza inferior, convidou um filósofo para socorrê-lo. O rei convidou o filósofo para socorrê-lo no aperfeiçoamento da sua palavra. Conseguira, de fato, indiscutível progresso na arte de se sublimar. Fizera-se portador de primorosa cultura, e tanto no ministério público quanto na vida privada, caracterizava pelos largos gestos de bondade e inteligência. Esse era o rei. Fazia quanto lhe era possível para exercer a justiça, segundo os padrões de reta consciência, e demonstrava infinito carinho na defesa e proteção do povo, através de reiteradas distribuições de lã e trigo, a fim de que as pessoas menos favorecidas pela fortuna não sofressem frio ou fome. Não sabia acumular tesouros exclusivamente para si, e em razão disso, obedecendo às virtudes sociais de que se fizera o exemplo vivo, instituíra escolas e abrigos e incentivar a indústria e a lavoura, desejando que todos os súditos, ainda os mais humildes, encontrassem acesso à educação e à prosperidade. No círculo das manifestações pessoais, contudo, o valoroso monarca se sentia atrasado e hesitante. Não sabia disfarçar a cólera, não continha a fraqueza... Não sabia disfarçar a cólera e não continha a franqueza rude e nem escondia o mau humor. Olha só, o rei então, ele estava realmente numa mudança crescente em atitudes farisaicas generosas e bondosas, de certo oriundo daquele que ele contratou para ser o seu treinador ou exercitador, o seu mestre no ato de passar pelos sabores, mas era uma atitude farisaica, porque quando ele voltava para o seu círculo interno, para o seu castelo, ele não disfarçava tudo aquilo que ainda estava latente nele. Admirado e querido pelas qualidades sublimes que puderam fixar na personalidade, sofria, no entanto, a mágoa e a desconfiança de muitos que passaram a temer-lhe a frase contundente. Interessado, porém, na própria melhoria, solicitou ao filósofo que estava ensinando a ele, que lhe acompanhasse no dia a dia, na lide cotidiana. Quando se descontrolava, caindo nas amargas consequências do verbo impensado, o orientador, filósofo, observava com humildade: poderoso Senhor, tenha paciência e continue trabalhando no aprimoramento das próprias manifestações. A expressão serena e sábia revela a grandeza interior que reclama tempo para ser devidamente consolidada. Quem alcança, Edson, não se preocupe, amigo. Não se preocupe, Edson. Já comentei aqui que hoje seria você e que você fez todos os esforços.
mas o seu trabalho não vai ser em vão e nós vamos utilizá-lo em outra oportunidade. Eu te agradeço muito pelo empenho, pelo trabalho e vamos utilizá-lo em outra oportunidade, tá? Não tenho que pedir perdão. É totalmente compreensível porque a vida é feita de armadilhas, ciladas e dificuldades. Voltando para o Contos de Apólogos aqui. A expressão serena e sábia revela a grandeza interior que reclama tempo para ser devidamente consolidado. Quem alcança a ciência de falar pode conviver com os anjos, porque a palavra é, sem dúvida, a continuação de nós mesmos. O monarca não se conformava e, em desespero passivo, confiava-se a rigoroso silêncio que prejudicava consideravelmente os negócios do reino. De semelhante posição, vinha roubá-lo o filósofo advertindo respeitoso. Filósofo cheio de dedos. Amado soberano, a extrema quietude pode traduzir traição aos nossos deveres, a pretexto de nos reformarmos espiritualmente. Não será lícito desprezar os nossos compromissos com o progresso comum. Fale sempre e não desdenhe agir. O verbo é a projeção do pensamento criador. O rei voltava a conversar, beneficiando o extenso domínio que lhe cabia dirigir. Mas lá chegava outro momento em que se perdia na indignação excessiva, humilhando e ferindo ministros e vassalos a que desejaria ajudar sinceramente. Lamentando-se, aflito, vinha o filósofo conselheiral, afirmando prestimoso: grande soberano, olha a paciência desse filósofo, Deus me dê essa paciência, Senhor. Grande soberano, tenha paciência consigo mesmo. O reajustamento da alma não é obra para um dia. Prossiga esforçando-se. Toda realização pede o concurso abençoado das horas. O rio deixaria de existir sem a congregação das gotas. Guarde calma, mestre. Guarde calma, grande soberano. Muita calma e não desanime. O monarca, no entanto, desacoroçoado, depois de regular experimentação com o filósofo, exonerou-o das funções que ocupava e expediu 2 emissários às suas províncias extensas para que lhe trouxesse ao palácio algum outro homem que não o irritasse que nem o filósofo. Ora, o filósofo era um antagonista que lucidamente pedia calma, paciência em todos os atos de irritação, de forma que o monarca pudesse externar, verbalizar, e através do verbo e das ações, atos condizentes realmente com o seu espírito. Mas o seu espírito era um espírito inquieto, que na calada da noite dentro dos castelos era irritadiço, chutava todo mundo, brigava com todo mundo. Então, de tanto ser chamado a atenção com muita deferência e com muito carinho pelo filósofo, ele mandou o filósofo embora e foi que procurasse alguém que pudesse auxiliá-lo. Continuando, pretendia entrar em contato com o espírito mais equilibrado das suas terras, a fim de melhor orientar-se no autoburilamento. Orientar no autoburilamento, mas será que ele queria isso mesmo? Os mensageiros então iniciaram as investigações, mas impacientavam-se, desiludidos, porque não achavam ninguém do quilate daquele filósofo. O homem que observavam ponderado na via pública era colérico no lar. Quem se revelava gentil em casa costumava-se irritar-se ou irar-se na rua. Alguns se mostravam distintos e agradáveis junto da família consanguínea. Todavia, eram azedos no trato social. Diversos exibiam formosa máscara de serenidade com os estranhos. No entanto, dirigiam-se aos domésticos com deplorável aspereza. Depois de 30 dias de porfiada pesquisa, descobriram jubilosos o homem que nunca se exasperava. Seguiram-no cuidadosamente em toda parte e nunca falava alto e mantinha silêncio comovedor no domicílio que lhe era próprio e fora dele. Durante 4 semanas foi examinado sob atenção vigilante, não perdendo um
dia na sua conduta irrepreensível. Trabalhava, movimentava-se, alimentava-se e atendia aos menores deveres sem a menor perturbação. Apressaram-se então os mensageiros em levar essa boa notícia para o monarca, e o rei, satisfeito, convocou os assessores áulicos de sua casa para receber o personagem admirável com a dignidade que lhe seria devida. O vassalo venturoso foi trazido à real presença. Entretanto, quando o soberano lhe dirigiu a palavra, esperando encontrar um anjo num corpo de carne, verificou sob indefinível assombro que o homem incapaz de irritar-se era mudo. Sob o respeito manifesto de todos, o rei sorriu, desapontado, e mandou buscar novamente o filósofo, aquele filósofo que o chamava a luz da razão e a verdade, que muitas vezes com a sua filosofia e seus atos generosos o ensinava a manter-se mais à luz do equilíbrio, resignando-se a ter paciência consigo mesmo, a fim de aprender e a conquistar-se pouco a pouco. Então, esse é um conto que está no livro Contos e Apólogos, do irmão X, no item 17. Que nós fizemos essa iniciação para falar sobre conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nesse conto de irmão X, fica claro que aquele monarca, ele não queria a verdade. Ele queria a verdade adequada àquilo que ele entendia ser verdadeiro. Ou seja, é uma verdade mentirosa, é uma verdade falsa. Mas seria isso a verdade e a libertação? Lá em João, capítulo 8, versículo 32, Jesus dizia aos judeus que acreditavam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos destrinchar essa questão trazida por João. Quando falava aqueles que criam neles, aqueles que acreditavam neles, aqueles que acreditavam em Jesus, aceitavam Jesus e desejavam de fato acreditar nas verdades que Jesus trazia, independente de contrariar aquilo que eles tinham dentro dele. Isso criam neles. É supor as boas intenções. Nós temos que crer que Jesus, o ser mais perfeito, que além de ser o governador do nosso planeta terrestre, nosso planeta Terra, ele veio nos trazer ensinamentos belos, profundos, o nosso manual de conduta. E nós temos que ter esse respeito e supor que Jesus nos trouxe essas verdades com as melhores intenções. E, portanto, nós devemos acreditar dentro do nosso conceito de fé e confiar. Confiar em Deus, que oportunizou que Jesus aqui viesse, e confiar em Jesus, nosso irmão maior, com as melhores intenções para nos ensinar e deixar esse legado. Continua: se vós permanecerdes na minha palavra. O que quer dizer isso? Permanecer na palavra. Se vós permanecerdes na minha palavra, dentro do contexto, permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. O que quer dizer ser? O permanecer aqui está sentido de continuar, prosseguir, dar movimento, conservar-se puro, pleno, real, fidedigno, ficar na minha palavra, percorrer os meus exemplos, porque Jesus, quando falou na minha palavra, é a palavra não só exposta, verbalizada, mas também muito mais aquelas através dos atos, os quais nós temos muita dificuldade. Falar é muito mais fácil do que fazer. Jesus, ele não só falou, como falou para todos em todas as situações,
nas mais adversas situações, sem perder o seu equilíbrio, a sua fidedignidade, a sua lisura, o seu amor, mesmo aqueles que desejavam mal, mas dentro de uma fidelidade absoluta aos preceitos divinos. Então, permanecer significa trilhar aquilo que Jesus nos legou. É conservar e prosseguir tudo aquilo que foi ensinado, como um grande manual de conduta em que ele se colocou num grande laboratório e se submeteu tudo aquilo que iria acontecer, pois ele sabia exatamente aquilo que poderia ocorrer. Permanecer na palavra significa exemplificar, multiplicar verdadeiramente. Verdadeiramente, se o fizerdes verdadeiramente, sem uma mácula e uma mentira, sereis meus discípulos. Ora, ora, ora. E aí nós pensamos, discípulos, o que vem a ser discípulos? E nós estamos falando de discípulos de Jesus, do ser mais perfeito que passou na face da terra. Discípulos de Jesus e seguidores de Deus. Discípulos são aqueles que recebem disciplina ou instrução de outra pessoa acima deles. Esse acima é muito acima no aspecto moral, intelectual e nas escalas sucessórias da evolução espiritual. Discípulo é aquele que segue as ideias e os exemplos do outro sem desvirtuar e sem querer transformar o exemplo do outro, adequando às suas verdades. Por isso, verdadeiramente, é seguir aquilo que foi mostrado, porque aquilo que nos foi mostrado foi da forma mais clara e honesta e possível de como nós devemos nos conduzir nas infinitas e diversas situações da vida. Então, ser discípulo é uma honra. Ser discípulo é a pessoa que adota uma doutrina, uma filosofia, um modo de vida como ideal. É aquele que baliza os seus atos de acordo com a sua consciência. Mas também é aquele que dá continuidade a um trabalho iniciado por um antecessor. E esse trabalho foi iniciado por vários antecessores. Jesus, antes de vir, mandou vários antecessores para preparar a jornada. E nós tivemos aí filósofos, nós tivemos profetas, nós tivemos visionários, nós tivemos vários seres antes e depois dele que vieram a todo tempo para regular os humores, as variações da humanidade. Porque a humanidade foi variando e continua variando nos devaneios das mentes humanas. Então, ser discípulo é aquele que dá continuidade, e dar continuidade a um trabalho de Jesus é um privilégio, é uma honra, que nós deveríamos ter muita responsabilidade e entender que isso não é uma vã palavra, não é um ato qualquer, é um ato responsável. Somos, de fato, multiplicadores, independente dos nossos erros, mas estamos nos esforçando para melhorar. E se verdadeiramente fizerem isso, sereis meus discípulos. E aí, numa autorreflexão, cada um de nós deveria pensar, se não nesse momento, num segundo momento, na calada da noite, na sua casa, no jardim, e nós? Será que nós podemos, com os nossos atos atuais, sermos considerados discípulos, diletos discípulos, discípulos verdadeiros, de espíritos que Jesus tem preparado para continuar esse trabalho de movimentação e modificação do mundo? O que será que Jesus espera de nós? Ele espera que nós permaneçamos na sua palavra, nos seus gestos, nos seus atos, mas que exemplifiquemos, que
tenhamos o cuidado de alguma forma, cada um na sua, e não é um ato de cobrança, é um trabalho pessoal, dar seguimento, continuidade ao trabalho. E qual o trabalho de Jesus? O de acolher, o de estar disponível, o de ser fraterno, é o de ser amoroso, é o de não julgar, é o de acolher quem quer que seja, socialmente falando, religiosamente falando, e Jesus acolhia a todos, obviamente a todos que desejavam. Isso é fundamental. Você tem que estar disponível para aqueles que não desejam, mas só vai rolar o link se a outra parte desejar receber. Então nós devemos nos esforçar, porque se reconhece o verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão, pelas suas transformações morais e pelos esforços em que ele demanda em domar as suas más inclinações. E esse é um trabalho íntimo, é um trabalho consciencial, é um trabalho que eu não posso aqui apontar o dedo para Isabel e falar: Isabel, eu vou furar o seu olho por causa disso. E ela não pode pisar no meu pé e falar: pô, você está errado por causa daquilo. Nós podemos, dentro do nosso conceito de afinidade, de estreitamento, conversar, porque essa conversa, ela é produtiva, porque ela abre vertentes, ela chama atenção, porque nem sempre a gente sabe que nós estamos fazendo atos errados, a gente acha que é uma coisa banal, mas então um pode alertar o outro, porque nós estamos na nossa intimidade, temos esse vínculo dentro da nossa casa, mas eu não posso ter esse gesto com quem eu não conheço. Eu tenho que ter muita cautela, muito respeito, para não invadir a individualidade. Então, no atendimento fraterno, a gente tem que estar saneado para escutar as pessoas, escutar os problemas, embasar as questões dentro dos conceitos morais deixados por Jesus e dentro dos conhecimentos espirituais, para que possamos, num gesto de empatia, de se colocar no lugar, de uma forma saneado, encontrar meios de como deveria se portar ou qual seria a melhor alternativa. Mas quem toma a decisão é a própria pessoa. Não cabe a nós colocar o dedo na ferida e falar: faça isso ou faça aquilo. E passando agora para a continuação da frase: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Que verdade é essa? Será que a verdade verdadeira é a mesma verdade para todos? Hoje nós estávamos no estudo aqui, e o nosso amigo que está aqui assistindo, o William, colocou que isso é algo que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque quando as pessoas enfrentam as situações da vida, cada um enfrentará de uma forma proporcional àquilo que ela tem de bagagem espiritual, de experiências. Portanto, o nivelamento das sensações, da dor e do sofrimento, ele vai ser sempre diferente nas pessoas. Mas a verdade também é diferente. Pode ser o que seja verdade para mim, não seja verdade para o outro. Pode ser o que seja certo para mim, não seja certo para o outro. Mas essa verdade que nos libertará aqui, que nós temos que enfatizar, é a verdade balizada nos ensinos, nos preceitos trazidos por Jesus. Aquilo que nos otorgou dentro da moral, dos bons costumes, do amor, da fraternidade. Isso é a verdade. A verdade da vida é que nós aqui estamos para alicerçar nossos caminhos e mais, evoluir reencarnação após reencarnação, passo a passo, para que nós venhamos a nos tornar pessoas melhores. E gradativamente, aquilo que era errado, nós veremos que é certo, sobre a ótica moral, sobre a ótica da vida. E aquilo que era falso, a gente vai ver que é verdadeiro. Então, o que era uma verdade vazia num momento, poderá se tornar uma verdade plena, plena de virtudes morais no segundo momento. Então, essa verdade que nós temos que conhecer, essa verdade que vai nos libertar dos aguilhões, é a verdade que Jesus nos trouxe.
é a verdade que nos é possível compreender e possível exercitar, desde que feita com a pureza dos sentimentos, com sinceridade. Então, sim, nós temos um modelo e guia. Nosso modelo e guia chama-se Jesus. Mas não é o cara Jesus, não é o ser Jesus, é o ser humano, o ser espiritual, pleno de atributos morais e atributos intelectuais. Esse é o nosso modelo. E nós seremos, um dia, igual Jesus. Seremos, acreditem ou não, o criminoso que está nessa hora violentando alguém, ao passo que a gente está aqui estudando, ou aquele que está cortando a cabeça ou a mão de alguém, ou aquele que está se vingando, esse será igual a Jesus. Porque todos os seres hominais, filhos de um mesmo Deus, foram criados perfectíveis. Hoje no estudo aqui, a Conceição falou isso. O ser perfectível é um ser criado, destinado a tornar-se, a construir-se para atingir a perfeição um dia. A perfeição possível. Nós jamais seremos Deus. Jamais seremos Deus. Mas nós podemos ser que nem Jesus. Então é essa verdade que ele está se referindo, a verdade da vida. E essa verdade da vida, o Espiritismo, dos quais nós somos muito afortunados por termos oportunidades de refletir, ele nos traz algumas verdades incontestes, que para nós hoje é verdade, mas para outras religiões ainda não é, por não ser palatável, que são as verdades dos porquês da vida, quem somos, de onde viemos, para onde vamos, das adversidades, por que uns sofrem, por que uns estão em berços esplêndidos, majestosos, riquíssimos materialmente. Por que dessas diferenças? Ora, meus amigos, se Deus é soberanamente justo, bondoso, magnânimo, único, perfeito, seria lícito pensar num favorecimento de uns em detrimento de outros? Sim, porque é detrimento. Se alguns nascem mutilados ou com doenças severas, e outros nascem fofíssimos, lindos, em berços esplêndidos, o que um teve que o outro não tem? E isso só é respondido pelas verdades que o Consolador prometido, a terceira revelação, nos mostrou sobre esse legado, sobre aquilo que por trás estava, em que Jesus nos trouxe naquele momento, a verdade que nos libertará. Porque se assim nós entendermos, nós teremos uma capacidade maior de entendimento, de aceitação, de não valorização extremada para determinadas situações da vida. Para a colocação de cada coisa no seu peso real. Nós temos que entender que a vida é regida por leis de ação e reação, causa e efeito. Então, viver, conhecer a verdade é uma luta que nós temos nessa existência. E teremos nessa e em outras, né? Nas passadas, na presente e provavelmente algumas no futuro. É entender tudo aquilo que Jesus quis nos trazer, porque nem tudo nós vamos degustar e transformar em gestos reais, e nos libertar de uma tal forma que poderemos alçar voos maiores a cada etapa da evolução planetária. Isso é conhecer a verdade e ela libertará. E tudo está balizado numa ação própria. Nos construirmos, nós devemos conhecer. A verdade vos libertará desde que vós trabalheis para tal.
E esse vós nós podemos botar para o singular, devemos botar para o singular, porque eu tenho que fazer isso para que depois, na soma do eu com outro eu, nós tenhamos um conceito social, de grupo. A soma dos esforços vai libertar e vai ajudar um grupamento maior numa grande missão. Mas é fundamental que nós, cada um de nós, entenda, estude e se aperfeiçoe para que se liberte. E se liberte do quê? Aqui que nós estamos presos. Ora, essa afirmação da libertação, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, isso significa que nós estamos presos. Nós não estamos libertos. E vamos tentar entender, estamos presos a quê? Nós estamos presos a aguilhões, a amarras, a correntes, a questões não resolvidas adequadamente do nosso passado, dos nossos erros, dos erros clamorosos que nós praticamos nas existências anteriores e dos quais ainda nós não entendemos como um erro completo, assim como erros que nós assumimos e fazemos nessa existência. Ou vocês acham que a gente não erra nessa existência? Ou ninguém se arrepende de algum ato? Qualquer ato minúsculo, ele proporcionará uma ação e reação, que poderá gerar uma causa e efeito. Então, sim, estamos presos a aguilhões, por isso estamos apenas no segundo estágio evolutivo, num planeta Terra, um mundo de provas e expiações, onde o mal supera o bem, e se não tivéssemos esses aguilhões, nós não estaríamos aqui. Então não dá para falsear e não dá para romantizar a nossa posição. O ser humano tem a tendência a se considerar vaidoso, orgulhoso e superior àquilo que ele realmente é. Nós achamos muitas vezes, e a mulher falou isso para mim hoje aqui, minha mulher, Isabel, que está aqui, que por vezes a gente se acha a última bolacha do pacote. Eu não sei onde ela leu isso, tá? Eu achei muito estranho. Mas é assim, é um negócio de orgulho e vaidade, mesmo que toscamente colocado. Nós nos achamos. Quando nós tentamos ver a imagem de Deus, o velho barbudo, nós estamos, até que ponto, nos colocando acima de Deus e tentando humanizar o nosso Deus para que ele seja visível, a nossa imagem e semelhança, e não o inverso. Ora, isso é um ato de orgulho e vaidade e mediocridade das nossas percepções. Portanto, meus amigos, a verdade que nos libertará, desde que nós tenhamos conhecimento pleno dela, são as nossas transformações morais e transformações intelectuais. Isso vai fazer nós combatermos as imperfeições. Isso vai fazer, através do processo de expiação e evolução constante, nós verificarmos que aquilo que fazemos muitas vezes é um erro. Não obstante, a gente acha que é um acerto. Somos seres imperfeitos, somos seres errantes. Então, continuando essa questão da verdade e de libertação, os processos expiatórios, as provas que Deus nos concede, é um ato de amor genuíno. Estudamos isso hoje aqui, a lei de justiça, de amor, de caridade, que nos dá todas as oportunidades, possibilidades evolutivas. As oportunidades evolutivas são as oportunidades reencarnatórias. E aqui estamos para passar todo tipo de situação dentro dos nossos compromissos expiatórios, mas também podendo, se nós desejarmos verdadeiramente, observar os sinais e as oportunidades, e se aproveitarmos, nós podemos mais rápido evoluir. Então, essa verdade de libertação é uma verdade também para nós colocarmos a nossa velocidade no processo de ascensão.
Isso é bastante interessante. E quando coloca que Deus nos impõe, sim, Deus nos impõe, mas Deus não impõe castigo. Esses movimentos cíclicos, eles são movimentos automáticos do universo, de reações a ações e efeitos a causas. Causas e ações que nós fizemos. Então, quando fala Deus lhe impõe, não é o processo de punição e de castigo, é o processo de que Deus criou as leis divinas, naturais e morais, e registrou no universo de uma forma soberana para que todos nós estejamos inseridos. Não há favorecimento. O favorecimento existe na lei dos homens, na lei de Deus não. Ela não falha. Então, quando Deus lhe impõe, não é um castigo. Deus, graças a Deus, registrou no universo essas leis para que nós possamos livremente exercer esse processo de conscientização e evolução pelos nossos esforços. E a expiação é uma forma pedagógica da gente aprender. No ensino falamos hoje aqui. Se eu não vou repetir a forma que eu falei, mas eu vou falar. Se falar, Ernesto, coisa feia que você fez. Não faça isso, não repita. Será que Ernesto, de uma reencarnação para outra, lá na espiritualidade, ia botar a mão ao palmatório? Sim, eu entendi, mestre. Será que eu ia ter entendido verdadeiramente? Olha a história do monarca lá. Ele não entendia verdadeiramente o que o filósofo falava para ele. Ele que entendia a verdade que ele queria para si. Então não adianta chegar... está errado. A lei da vida nos impõe a que nós venhamos passar por atos que nós mesmos provocamos, para que pedagogicamente, dentro das leis de justiça, amor e caridade, nós venhamos a nos melhorar e evoluir. Então, essa verdade de libertação, meus amigos, aqui eu estou com um cuco, você já viu o relógio cuco? Alguém já teve isso na casa da avó? Que tocava e um passarinho, cuco, cuco. Minha esposa está aqui cantando o tempo que falta. E eu vi o passarinho na minha frente gritando cuco. Então, essa verdade de libertação nos burilam, nos alavancam, faz com que nós venhamos avançar nas asas da moral e do conhecimento, rumo à perfeição, à verdade, à libertação plena. Porque quando se fala de asas, é uma forma que é isso, Edson? Ô Edson, o que é isso que está escrito aqui? Coisa feia que o Edson fez, furou com obrigação. Pelo amor de Deus, cara. É você que está escrevendo isso, Edson? Aconteceu um contratempo. Isso não foi feio, não. E o trabalho que você fez, ele vai ser direcionado para a gente. Eu tenho fé nisso. E a gente vai apresentar aqui. Não foi feio nada. Acontece. Coisas que acontecem, cara. Tá bom? Coisas que acontecem. Então vamos tocar aqui. Então, essas asas, essa forma metafórica de se ver, as asas da moral e da intelectualidade, e cada vez elas se desenvolvendo mais, elas vão proporcionar uma libertação, um voo cada vez mais alto, mais pleno, mais amoroso, mais crescente. Vamos poder voar e vamos poder socorrer a tantos quantos precisarem. Nossas asas serão tão grandes que poderão acolher cada vez mais e mais e mais. Isso é atingir a perfeição. Mas temos tido algumas situações das pessoas que, tal qual o monarca, tal qual o rei, contra o filósofo na história de Humberto de Campos, do irmão X, querem, mas não querem a modificação. Pessoas que acham que vieram assim e vão sair daqui assim. Pessoas que não têm noção
dentro daquilo que nós sabemos por evolução, que hoje somos muito evoluídos em relação ao que éramos quando estávamos num mundo primitivo. Nós não chegamos na Terra como nós somos hoje. Nós chegamos na Terra matando, roubando por alimento e dando um tacape na cabeça do pai, da mãe e do irmão. Comendo, matando para comer o próprio ser vivo. O ser vivo não, o ser humano vivo. Então assim, para chegarmos até aqui, somos resultante de uma lista evolução que não nos lembramos nesse momento. Mas quando passarmos para a espiritualidade, nos lembraremos de quem fomos, quando fomos, com quem convivemos e o que fizemos. Misericórdia, irmão, o que fizemos. E o que fizemos, por estarmos nesse estágio evolutivo que estamos hoje, com os ímpetos fervorosos e irados que temos quando a gente é contrariado, significa que nós não fomos coisa muito boa, muito próximo a essa encarnação. E isso tudo está sendo falado, que não chegamos desse jeito, já evoluímos, mas também não é para sair do mesmo jeito que estamos. Nós temos que continuar evoluindo. E para evoluir, reencarnação a reencarnação, nessa trajetória espiritual, é fundamental que a gente se esforce, é fundamental que a gente se modifique. Nós precisamos nos modificar. Raul Seixas tem uma música que, dentro da loucura dele, é um cara extremamente inspirado filosoficamente, e eu não estou falando de moral, e não me cabe falar disso. Ele falava algumas coisas que eu estou... Obviamente eu esqueci a música, né? Vocês estão entendendo, né? Que eu estou enrolando aqui. Mas ele falava algo assim, da metamorfose ambulante. Você desdizer o que disse antes. Ora, como que você desdiz o que disse antes? Aprendendo. Aprendendo por leitura de seus esforços, aprendendo no contato com outros seres humanos, aprendendo com pessoas que pensam diferentes de você. E não importa o nível evolutivo, nós sempre teremos a aprender. Mas não é feio nós nos modificarmos. É fundamental que a gente tenha contato com o contraditório para que a gente veja outras vertentes e até mude a nossa forma de ver. Isso faz parte do processo de transformação. E temos que nos transformar. A lagarta não se transforma numa borboleta? Aquele bicho feio, horroroso, a lagarta dentro daquele casulo, nos transforma em asas coloridas, multifacetadas, com cores que a gente não consegue muitas vezes reproduzir, com decorações que parecem que foram pintadas à mão. Isso não é um corolário para nossos olhos? Isso não é um estímulo? Não que eu vá sair aqui voando que nem a borboleta, mas eu quero voar um dia. Talvez não tão colorido, mas faz parte da transformação. Então essa não modificação, nós temos que entender que o planeta Terra, as oportunidades reencarnatórias, é uma grandíssima oportunidade, é uma grandiosa oportunidade, um celeiro para que nós entendamos que nós estamos numa escola de almas. Nós estamos numa escola de almas, meus amigos, para evoluir. E a evolução se dá pelos esforços, pelas observações, pelo aprendizado, talvez pelo erro e pelo acerto posterior, mas é uma grande fonte de observação e pesquisa. Quantas vezes as coisas ruins acontecem, mas nem tudo que acontece de ruim, de percalço em nosso caminho, em obstáculo, são problemas expiatórios. Nem tudo são provas. Muitas vezes o nosso temperamento piora muito, a nossa
forma de ver grandiosa, nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa prioridade em relação às coisas, o nosso gênio ruim, gênio torto. Ora, tem pessoas que têm pavios curtos. Eu sou um deles. Estou trabalhando. Gente, eu tenho que comemorar. Eu não matei ninguém nessa encarnação. Eu tenho que comemorar. Porque o meu pavio é muito curto. Graças a Deus eu tive uma formação, uma base familiar, uma orientação moral que mostrou o certo e errado. Porque até hoje, mesmo com essa orientação de certo e errado, quando a gente tem aquele furor, a gente se esquece e não vê nada. Esse pavio curto pode trazer dissabores? Sim, com frequência. Com frequência. Criamos situações difíceis das quais nós seremos os maiores prejudicados, e dessas situações nós teremos enormes dificuldades em passar por elas, com 1000 pedidos de desculpa, com 1000 atividades para consertar, porque pisamos sobre os outros a todos os instantes da vida. Então, sim, temos que reavaliar os nossos temperamentos. E esses nossos maus temperamentos, eles nos trazem irritabilidade. A irritabilidade nos traz malefícios da mente descarrega para o corpo, e energeticamente atraímos espíritos compatíveis. Então nós só temos coisas ruins para falar sobre o mau temperamento. Mas tem aqueles que não têm só mau temperamento, tem os vícios dos quais são escravos. Não é uma coisa muito interessante, muito dolorosa e muito triste, porque não é o vício que é escravo das pessoas. As pessoas estão sendo escravas do vício. Isso é algo muito profundo para a gente pensar. Eu não tenho que ter um carro para louvar esse carro, poli-lo. Eu não tenho que servir o carro. O carro é uma ferramenta para me servir. Servir para ser útil. E esses vícios, e pegando os vícios nas coisas atávicas, coisas do passado que criam laços, nos acorrentam, nos tornam escravos da situação. Se as pessoas não estiverem embriagadas ou presas dentro dos tormentos e aquele ambiente inebriante, elas não ficam bem, cara. É como se ficassem dependentes de um remédio. Isso é triste. Temos que arrebentar esse aguilhão. Referindo-nos a isso como os aguilhões do passado e do presente. Os nossos humores, os nossos erros, os nossos vícios, nossos desejos. Porque sempre nós temos que dar vazão à verdade, à nossa verdade, que é a nossa consciência. Porque se nós fizermos atitudes diferentes da nossa consciência, nós não estaremos sendo corretos para nós, nossa consciência irá cobrar, os espíritos malévolos irão cobrar, e tudo ficará muito pior. Nós não temos saída. Nós temos que avançar. Nós temos que evoluir. Nós temos que conhecer a verdade verdadeira. Nós temos que nos libertar do passado, do presente, para que tenhamos um futuro pleno. Isso é tudo esforço. É esforço, nós não podemos mais fugir para nós mesmos. Ah, vai dar tempo. Vai sim. Sempre dá tempo, nós temos a eternidade. Mas o dar tempo tem um preço. O evoluir mais devagar tem os dissabores de ver os entes queridos sofrendo, as dores, as mutilações, os absurdos que nós vemos, que hoje nós entendemos como absurdo, situações dantescas de violência, de agressão, de usurpação de direitos. Ainda bem que vemos assim, porque estamos modificando, olhando para frente, para o futuro.
Então é fundamental nós passarmos a viver a realidade, a viver a verdade. Certos que as nossas certezas hoje não são eternas. As nossas certezas, graças a Deus, elas evoluem e se modificam no caminhar das nossas existências no âmbito material e no âmbito espiritual. E com isso as nossas experiências e percepções vão modificando. Portanto, a nossa verdade, ela deve ser vivenciada. Ou ela não será nossa verdade. Assim como o monarca, que tinha uma verdade dentro do palácio, uma verdade com seus filhos, uma verdade com seus empregados e uma verdade no meio externo. Ora, isso é uma atitude que a gente conhece da Bíblia, uma atitude farisaica, é uma atitude horrorosa, é uma atitude dantesca, é uma atitude desmoralizante, se assim podemos dizer. E não é dos outros conosco, não. É desmoralizante diante da nossa imagem para conosco, porque nós temos que ser fiéis à nossa consciência. Bom, para que nós sejamos felizes, meus amigos, nós temos que partir desse conhecimento da verdade. E o conhecimento da verdade, para nós balizamos como aquilo que Jesus nos legou, como o caminho da retidão, o caminho de bem sobreviver, o caminho de bem conviver, o caminho de bem ultrapassar as adversidades independente da situação de vida. E é necessário que a gente mergulhe nessa situação, porque senão nada dará certo. Essa verdade tem que estar mergulhada em nós mergulhada nela, e ela deve estar dentro de nós. É um ato de dentro para fora, assim como um amor, assim como a sensação, assim como o desejo de querer bem. Esse é o caminho da vida. E a vida, ela é muito sábia, porque nesse conceito de observação, a gente sempre vai poder ficar atento, sem julgar ou prejulgar, que é um ato quase automático nosso, avaliando modelos do que nós queremos nos mirar e daquilo que nós não queremos nos mirar. A vida nos proporciona esse grande atalho. Continuar estudando sempre, mas o avanço só se dá pelos próprios esforços. Dentro das modificações e transformações internas da consciência, que nós já falamos. Bom, meus amigos, deixa eu ver o horário aqui. O relógio Cuco, ele não funciona sempre, tá? Eu acho que ele, de vez em quando, ele para de funcionar. Mas temos 5 minutos, me parece. No Espírito Vinícius, no livro Em Torno do Mestre, no item intitulado Pilatos e a Verdade, ele fala assim: verdade significa a inteireza de caráter, a firmeza da ação, a harmonia perfeita entre a consciência e a conduta. É a lealdade e sinceridade consigo mesmo, com a sua luz interior. No Livro dos Espíritos, questão 628, fala que é fundamental que cada coisa venha a seu tempo, aproveitando a sua maturidade, o seu desenvolvimento, o seu momento, portanto, a sua capacidade de entender e poder transformar-se naquilo que não era verdade por uma verdade real. Então ele fala que a verdade é como a luz, e o homem precisa se habituar com a luz, porque um dia nós viveremos na luz, porque seremos luzes. É bom que a gente comece a se habituar. E temos que nos habituar pouco a pouco e gradativamente nas escalas sucessórias dos mundos, porque senão essa luz passa do ponto, se ela chegar antes do tempo, ela vai nos ofuscar e vai nos inebriar.
e vamos acabar desperdiçando oportunidades sendo pela culatra. Isso é interessante porque Jesus, desde os tempos remotos, falava por parábolas, que ele falava para aquele povo que estava lá e para os que viriam depois. E cada tempo a gente vai entendendo um pouco mais. Tanto é, hoje, nós se estudarmos a mesma questão várias vezes, ela vai se desdobrando como se fosse um pentágono, um octógono, alguma coisa assim, e vamos tendo novas versões. A vertente espiritual, o conhecimento das energias, o conhecimento dos porquês da vida, de onde viemos, para onde vamos, não poderia chegar antes do tempo. Logo, as coisas chegam gradativamente, assim como a luz vai chegar no momento certo para nós, desde que nos esforcemos para tal. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, no item 5, fala que Deus, em sua previdente sabedoria, não revela as verdades senão gradualmente. Sempre desvenda à medida que a humanidade está amadurecida para recebê-las. E é isso que a gente estava falando, é fundamental. No livro Fonte Viva, Emmanuel fala assim, no capítulo 173, só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. Conhecer a verdade é perceber o sentido da vida. Será que nós já percebemos o sentido da vida? Será que nós já percebemos que fazer ao próximo é fazer para a vida e não a B, C ou D? Porque a retribuição não será de A, B, C ou D, será da vida. E a vida é muito mais. A vida é bela, plena, se assim nós quisermos vê-la, né? Perceber que o sentido da vida é crescer no serviço em burilamento, do auto-burilamento, do esforço. Continuando no Fonte Viva, nós não seremos libertados pelas verdades provisórias. Na política, filosofia, ciência e religião, se afeiçoam a certos ângulos da verdade e podem transformar suas vidas, porque elas convergem todas para um ponto de vista claro, límpido, e aí podemos voltar a falar, e não vamos citá-los, dos grandes filósofos gregos, da escola helenística, de Aristóteles, de Hipócrates e tantos outros. Todos, materialmente falando, pregavam as verdades filosóficas como verdades da vida, como luz, como esperança, como claridade, como abrangência. A verdade libertadora, meus amigos, é quando nós viermos a conhecer o incessante bem que podemos fazer. Bom, estamos aqui caminhando para o encerramento. Só tenha uma última palavra, duas últimas frases desse Fonte Viva, capítulo 173, que batem muito forte na gente. Quem vislumbra a glória e a glória aos olhos da terra, sempre falará muito e agirá de menos. Sim. E quem penetra na grandeza indefinível, que são os atributos morais, intelectuais, os atributos que não são só para nós, para o nosso crescimento, o crescimento do próximo, o crescimento da sociedade, do planeta Terra, do universo, age muito e fala menos. Ok, meus amigos, eu agradeço muito o nosso amigo Edson. Eu entendo realmente que quão é constrangedor passar por um contratempo que nos deixa, às vezes, à mercê daquilo que desejaríamos, mas ele tem a nossa gratidão, o respeito. A gente sabe que as coisas acontecem, já aconteceu conosco algumas vezes, mas contamos com o seu trabalho para uma próxima oportunidade. Não abandone esse trabalho, tá? Não. E vamos agradecer a Deus por mais um dia de estudo, de oportunidade de reflexão.
que possamos entender o sentido da verdade, o sentido de quão importante conhecer a verdade legada por Jesus, para que caminhemos e lutemos e nos esforcemos para a nossa libertação, para nos transformarmos, nos modificarmos, que não deixemos para amanhã, comecemos hoje. O melhor dia é hoje, o melhor momento é agora. Sempre será esse referencial. E agradecemos pela paciência conosco dos bons espíritos, nossos mentores que por vezes nos intuem, outros nos chamam a atenção, mas que estão sempre ao lado da gente. Obrigado a todos. Obrigado, bons espíritos, guias, mentores, trabalhadores da SEF. Obrigado, Jesus. Obrigado, Maria. Obrigado, Deus, por todas as bênçãos concedidas. Que assim seja. Graças a Deus. Amigos, pedimos perdão por qualquer desleixo, qualquer brincadeira. Fiquem todos com Deus. Esperamos que não a brincadeira, mas o conceito, o cerne, o célula da questão seja refletida, porque nós não podemos andar para trás, nós temos que andar para frente e andar para frente continuamente, tá bom? Fiquem todos com Deus, um abraço para todos, um abraço, amigo Edson, muito carinho por você, esperamos a palestra, fiquem todos com Deus. Graças a Deus.